13h45, boa tarde. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre a homenagem da Câmara Municipal do Rio a Ricardo Bocão. O surfista e empresário recebeu a medalha Pedro Ernesto e eu acompanhei. Surfista há mais de 50 anos, Ricardo Bocão tem uma trajetória de vida dedicada ao esporte. Nas décadas de 70 e 80, começou a competir profissionalmente. Foi o primeiro surfista brasileiro convidado 3 anos seguidos pelo mais tradicional campeonato de ondas grandes, o Quicksilver in Memory of A.J. Cale. Em 1973, criou o programa de TV Realce dedicado ao esporte. Mais recentemente, aos 68 anos, Ricardo Bocão surfou a onda da altura de um prédio de 6 andares em Nazaré, Portugal. Tenho certeza que o trabalho do Bocão, a origem de todo esse sucesso desse esporte a nível mundial, do sucesso que hoje o Brasil tem, como os principais surfistas do mundo, sendo brasileiros, tem a sua origem no trabalho de excelência feito pelo Bocão, na televisão e em toda a sociedade, sempre levantando a bandeira do surf e colocando o Brasil lá no topo do pódio. Reconhecimento sempre é bom, né? E eu não fiz nada na minha vida para isso, mas foi acontecendo. Me envolvi com a televisão cedo, com o surf também, que foi a grande paixão da minha vida. E tomei um gosto por ondas grandes desde cedo e acho que isso me levou para outros lugares, para outras experiências, como essa recente lá em Nazaré, em Portugal, que foi uma coisa assim, fora do roteiro, mas que aconteceu e deu tudo certo, graças a Deus. E a gente está aqui hoje para celebrar todos esses momentos e reencontrar todas essas pessoas queridas já de 40, 50 anos de convivência. A Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara do Rio realizou audiência pública para ouvir representantes do Poder Executivo e da sociedade civil sobre novas propostas de aperfeiçoamento do programa Reviver Centro. Veja com Simone Braga. A audiência pública promovida pela Comissão de Assuntos Urbanos para apreciação do programa Reviver Centro foi conduzida pelo vereador Eliseu Kessler, presidente da comissão. Também participaram da audiência a vereadora Tereza Berger, vice-presidente da comissão, e os vereadores Pedro Duarte, Edson Santos e Dr. Rogério Amorim. Uma iniciativa que vai refletir, possivelmente, na vida, na reorganização e na volta, ou não, é que o nosso centro da cidade volte a exercer um papel que já foi tão importante na cidade do Rio de Janeiro. A gente, do ponto de vista técnico, está muito confortável com o que a gente envia para essa casa, para apreciação, embora também, como o próprio regime democrático demanda, aberto a sugestões e a discutir esses mecanismos com a sociedade, tal qual posto nessa casa. Durante a audiência, autoridades e representantes das indústrias, das associações de moradores e comerciantes usaram a tribuna para falar sobre as propostas de revitalização para a região central da cidade. O Reviver Centro, ampliando a ocupação com moradias e potencializando a cadeia da construção civil, ele é fundamental para esse renascimento do centro, apesar de que tem que ter um tempo de duração desse incentivo representado aqui da Prefeitura. O poder público, aí eu falo a Prefeitura e a Câmara, também se preocupasse também com o aspecto social desse debate. Que não dá para ter prédios aqui enormes, hotéis, enfim, hotéis de serviço, e as pessoas saírem na rua e ver gente morando na rua. Precisava-se da audiência pública para, então, colocar-se o projeto em pauta para a votação. Então, o próximo projeto vai ser agora, se houver uma nova necessidade de uma nova discussão,
por alguma implementação, como os setores estiveram aqui e deram ideias, talvez essas ideias possam se transformar em emendas para que sejam colocadas no projeto e o projeto dá aquela melhorada para que seja aprovado e atender o máximo possível dos interesses tanto da sociedade civil quanto do setor empresarial. Uma homenagem aos trabalhadores envolvidos em atividades de combate à pandemia da Covid-19. Terapeutas, psicanalistas e outros profissionais que combateram a doença receberam moções de louvor e aplausos em solenidade na Câmara do Rio. Também foram entregues diplomas de reconhecimento e gratidão. A iniciativa foi do vereador João Mendes de Jesus. A Câmara do Rio promoveu uma solenidade para homenagear representantes do projeto de voluntariado institucional de doulas na maternidade Herculano Pinheiro. Os detalhes com Simone Braga. A solenidade de entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto a Paula Inara Rodrigues Melo e ao projeto de voluntariado institucional de doulas na maternidade Herculano Pinheiro e a entrega da medalha Chiquinha Gonzaga para o Movimento Unificado de Doulas Negras é uma iniciativa da vereadora Thaís Ferreira. Paula Inara Rodrigues Melo é doula educadora perinatal. Moradora de Belfor Roxo, ela foi uma das fundadoras da Associação de Doulas do Estado do Rio de Janeiro. Já o projeto de voluntariado institucional de doulas na maternidade Herculano Pinheiro foi criado em 2013 por doulas com o intuito de reduzir os índices de violência obstétrica no subúrbio do Rio de Janeiro. Homenageado também, o Movimento Unificado de Doulas Negras foi fundado em março de 2023, durante a campanha dos 21 de ativismo contra o racismo, pela união e articulação de doulas negras, coletivos e instituições comprometidas com o enfrentamento ao racismo. É difícil até de descrever em palavras, né, a importância, o que isso representa para mim, o que representa para as mulheres do Rio de Janeiro, para as doulas no estado do Rio de Janeiro, porque é um reconhecimento de um trabalho que não é um trabalho só meu, que eu não trabalho sozinha, eu trabalho cercada de companheiras, cercada de pessoas que fazem um trabalho de formiguinha e ter esse reconhecimento dos meus pares é extremamente emocionante. Estou muito honrada, muito obrigada mesmo. Eles têm a cara da cidade maravilhosa. Bolinho de feijoada, mate e biscoito Globo. Bloco Cacique de Ramos. O que muitos cariocas desconhecem é que todos eles são patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. Veja na reportagem da minha colega repórter Mariana Rosadas. Patrimônio. Por definição, um conjunto de bens de grande valor para pessoas, comunidades, nações ou para a humanidade. No âmbito legal e no econômico, se refere ainda aos direitos e obrigações que têm algum valor financeiro, tudo que alguém ou instituição possui e deve. O patrimônio imaterial é aquele transmitido de geração em geração e constantemente recriado pelas comunidades em função do ambiente, da história e da interação com a natureza. Desde o verão de 2012, que essa dupla foi decretada Patrimônio Cultural do Rio, muito bem representada pelos vendedores ambulantes, onipresentes nas praias cariocas. Mate Leão é um personagem, para mim, um personagem vivo do Rio de Janeiro, né? Das praias carioca. Não só o mate, como esse biscoito Globo maravilhoso e que tomado na praia é tudo. Você sabia que eles são tombados como patrimônio imaterial da cidade? Não sabia, e grandíssima novidade, maravilhosa. Gosto muito. Passo meu tempo, faço minha agenda mental nessa praia aqui, tão maravilhosa do Rio de Janeiro. Tiro o estresse, as pessoas mais lindas do Rio. E vamos aí, vendendo mate e limão para o povo do carioca e quem chega aqui no Rio. O tombamento considera a importância das praias como símbolo carioca e parte integrante do imaginário nacional e internacional. A apropriação da areia e do mar como espaço democrático de interação social, onde se desenvolvem várias práticas culturais e esportivas. E aí destaque para o frescobol, para a altinha, para o futevôlei e o vôlei de praia. Por falar nessa modalidade esportiva, nossa equipe encontrou próximo à rede o barraqueiro Pelé.
Você sabia que em 2021, esses personagens marcantes e tradicionais, como ele, se tornaram uma referência preservada na memória da cultura carioca através do registro de bem de natureza imaterial? Eu já estou na terceira geração de clientes, onde os seus netos vêm à praia, a gente cuida, a gente olha os filhos. Então isso é de geração em geração e nada mais bom ser reconhecido. Uma categoria que pertence ao campo do patrimônio cultural e material, que engloba saberes, lugares e modos de fazer, é a gastronomia. Os hábitos alimentares de um povo dizem além da preferência do paladar. Eles situam em relação à cultura e o bolinho de feijoada é uma prova disso. Quer dizer, um petisco adaptado de um prato típico que, de tão amado pelos cariocas, passou a ser quase obrigatório nos cardápios dos bares da cidade. Dê bem. O Centenário Amarelinho, bar histórico e mais famoso do centro da cidade, incorporou a iguaria ao menu. É aqui que a mágica acontece. Ô, Berdan, quantos bolinhos de feijoada saem por dia aqui no Amarelinho? A faixa de 40 para 50 bolinhos de feijoada. Vamos ver como é que frita. Quem prova, geralmente repete, ou então não esquece. Além de sobrevoar os céus da cidade, as pipas sobrevivem no Rio de Janeiro. O clássico brinquedo é um passatempo que ultrapassa idades e gerações. É o caso do Renan. Ele aprendeu vendo o pai soltar e praticar. Ele não só é um especialista, como fabrica a própria pipa. Antigamente a pipa ela era feita de bambu, toda de bambu afinada na mão. Hoje em dia ela se tornou algo muito mais comercial, muito mais fácil de se fazer, muito mais barato, eu diria, né? E essa aqui, por exemplo, é uma de fibra. Ela é fibra, e aqui no meio é a taquara, que a gente chama hoje em dia, que é o bambu mais barato. Há 2 anos, a pipa foi declarada Patrimônio Cultural, Histórico e Imaterial do povo carioca. O Renan criou até um canal no YouTube para divulgar os vídeos sobre essa sua paixão. O meu intuito na pipa era realmente mostrar cruzes, mostrar a evolução, mostrar a diversão. E ao longo do caminho eu conheci gente que me fez acreditar o que era pipa, me fez mostrar, né, o que seria o mundo da pipa, a diversão, a zoeira, a brincadeira, sempre criando novos amigos, sempre se divertindo. A pipa não foi feita para causar estresse. 2 blocos tradicionais da cidade se tornaram patrimônio. O Bola Preta e o Cacique de Ramos arrastam milhares de foliões. A gente foi até a quadra do Cacique. Um bloco desse, que está há tanto tempo e que tanta coisa aconteceu aqui dentro, não poderia ser diferente, né? Então, a gente fica feliz com esse mérito e, se Deus quiser, virão outros, né? Você percebe que tudo aquilo que foi feito antes, né? Ontem, né? Hoje e que continuamos fazendo no dia de amanhã, é importante para a nossa cidade, é importante para o povo carioca, né? A carioquice está aqui, né? É o ar que todo mundo respira. Então é muito bacana, né? A nossa cidade, né, nos dá, né, esse crédito, né, e dá esse título, né, de patrimônio cultural e material da cidade do Rio de Janeiro, consequentemente, né, do Brasil e do mundo, né? Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Só coisa boa, né não? E nós ficamos por aqui. Outras informações em Câmara.Rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e logo mais não perca às 18h15 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela companhia e até amanhã.